E aí gente, beleza? Aqui é o Diego Tirano e é o seguinte meus dinossauros. Hoje não queria fazer react, mas vou ter que fazer isso pois estou com um sério problema. E hoje vamos reagir ao vídeo do Terrorizando abordando os problemas do capítulo 4 de Poppy Playtime. Poppy Playtime 4 está sofrendo muitas críticas. Eu já vi muitas pessoas falando que Poppy Playtime 4 foi decepcionante, foi uma quebra de expectativas. E a gente já viu durante todo o ano de 2024 Poppy Playtime 4 sofrendo muitas críticas mesmo antes de ser lançado. Inclusive algumas dessas críticas não tinham nem pé nem cabeça, pareciam ser um ataque gratuito por pessoas que não gostavam do jogo de jeito nenhum. E a gente sempre falou, pô, espera ter um lançamento para aí sim tecer suas críticas sobre os personagens, sobre o jogo, que aí elas vão ter mais validade, né? E aí lançou o jogo e aí você pode se perguntar, e aí? Será que vale mesmo essas críticas? Será que algumas têm razão? E eu preciso dizer que sim, algumas críticas têm fundamentos. Poppy Playtime 4 tem alguns problemas que eu particularmente considero graves. E a comunidade em si não está tão feliz com Poppy Playtime 4 assim, principalmente nesse lançamento. Vocês podem ver que a nota de aprovação na Steam de Poppy Playtime 4 está 62% de aprovação somente, ou seja, 38% das pessoas que compraram, que jogaram o jogo, não gostaram. É a menor nota de todos os jogos de Poppy Playtime até o momento, tá? Então a gente vai falar sobre alguns pontos. Eu vou deixar para falar mais dos pontos problemáticos de Poppy Playtime e falar mais para quem que é o jogo, porque sim, a Mob Entertainment tomou uma decisão que desagradou algumas pessoas para focar em uma coisa específica que realmente acabou se tornando um problema, não para todo mundo, mas para grande parte do público, beleza? E também quero falar um pouco sobre os lançamentos mobile e para console que muita gente me pergunta, porque sim, dá pra gente falar alguma coisa sobre isso e eu acho que é importante. Além disso, eu quero falar um pouco da minha opinião e da minha experiência, que na verdade teve problemas também. Mas antes de falar sobre isso tudo, eu queria pedir um espacinho pra vocês aqui, uma desculpa, porque teve algo que me deixou muito, mas muito magoado, que tem relação com Poppy Playtime 4, e eu queria fazer um desabafo. Acho que pode ser um desabafo, então pedir pra vocês essa permissão, desculpa por não queria fazer um vídeo só pra isso, acho que esse vídeo aqui seria o melhor pra falar isso, tá? Vou deixar aqui no timestamp caso você queira pular esse desabafo e mais pra essa review das críticas de Poppy Playtime, tá? O que acontece? Quando sai um jogo desse tipo, Poppy Playtime, FNAF, algum jogo que está sendo muito esperado, é muito normal terem vários compilados de reacts dos youtubers com relação a algumas cenas específicas. E eu acho isso, cara, muito legal, acho fantástico, a galera se diverte, tem muita reação engraçada, tem umas reações que você não esperava, e eu acho isso bacana demais. Só que o que acontece? Alguns comentários, não foram muitos não, tá? A maioria é bem positiva, bem bacana, mas alguns comentários falaram coisas que me machucaram muito, que me magoaram muito, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Esses comentários, eles vêm normalmente para atacar não só a mim, mas youtubers em geral, e normalmente é o mesmo tipo de argumento, que as reações são forçadas, e a gente estaria forçando essas reações porque a gente já jogou o jogo antes, porque recebeu em antecipado. Então vamos lá, eu quero falar sobre isso aqui com vocês, tá? É um fato que a gente recebe sim o jogo antecipado para poder gravar com antecedência, fazer teorias, fazer vídeos antes ou lançar junto com o game, tá? A Mob já permitiu que a gente contasse isso para vocês, não é um segredo. Sim, recebemos em antecipado. No meu caso em específico, entretanto, eu não jogo o jogo em antecipado, porque para mim é muito importante jogar na live, porque é o que a gente sempre faz no lançamento do jogo, de uma forma mais fluida e verdadeira possível. Essa é a forma que eu gosto de trazer a live para vocês. Na verdade, não faria diferença nenhuma eu ter recebido o jogo antecipado ou comprado o jogo ali na hora para jogar com vocês, porque eu jogo no momento do lançamento igual qualquer uma pessoa que compra, só a diferença é que eu recebo gratuitamente como uma cortesia da Mob Entertainment, tá? Mas o que acontece? Quem faz a captura de imagens jogando o jogo em antecipado pra gente ter tudo prontinho para os vídeos e teorias é a galera da edição aqui do Terrorizando. No caso de Poppy Playtime 4 em específico foi o Moraes, que deve estar editando esse vídeo, um abraço Moraes, tamo junto, e o Bacon também. Foram eles que fizeram as capturas, né, as gameplays pra a gente fazer os conteúdos, mais especificamente a história explicada, que é um conteúdo que eu sempre gosto de lançar o quanto antes, porque eu acho que muita gente já quer ver a história, os segredos e um vídeo bem completinho sobre a história. Então,
A gente recebeu antecipado, a gente tem uma conta do canal, eles entram nessa conta lá da Steam, que é do canal, é diferente da minha conta pessoal, e acessam o jogo e jogam. Tá? Jogam tudo e não é uma jogatina que ela é comum, porque é lógico que eles vão se divertir, vão curtir, mas tem que fazer umas filmagens, umas gravações mais cinematográficas, tem que mostrar as coisas pra história direitinho, tem que correr atrás dos documentos, das fitas, que são muitas, então acaba sendo um processo mental, um trabalho bem complicado, e eles passaram uma madrugada inteira desenvolvendo essa gravação de gameplay, porque tinha um prazo sim, porque quando essa gameplay, essa gravação é concluída, é passado para nossa equipe de roteirista, que nesse caso quem fez o roteiro da história explicada foi o Flávio Cizan, e com essas imagens ele vai construindo todo o roteiro da história. No dia da live, a gente já tem as gravações feitas, o roteiro feito e uma pré-edição normalmente já concluída, com alguns cortezinhos já direitinho para encaixar no momento da gravação, tá? E aí o que acontece? Depois que eu termino a live, eu vou lá, corro e faço a gravação do roteiro que me é passado. E normalmente eu sempre adiciono uma teoria aqui, outra ali, sempre tem alguma coisa que não estava prevista, né? Eu não toco no jogo antes. A gente faz um rolê danado, uma volta desgramada somente para eu ter a primeira experiência de reação com vocês. É tudo verdadeiro, tudo tá acontecendo ali naquele momento de verdade, justamente porque a gente faz esse rolê inteiro para entregar um negócio para vocês. E aí depois que eu faço a gravação do roteiro, a gente corre para fazer a edição, tem que cortar o áudio, já tá tudo pré-colocado ali, mas eu sempre adiciono alguma coisa, às vezes falta uma fita que a gente tem que correr atrás, o Moraes sabe que faltou, acho que 2 fitas que a gente teve que correr atrás, então é um trabalho que a gente ama fazer, mas é um trabalho, a gente tem que se dedicar para isso. Seria muito mais fácil eu gravar dias antes e fingir que tô tendo a primeira reação, mas eu não gosto de fazer isso. Tudo aquilo é muito real para mim, então não é forçado, nem perto. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, e já disse lá no capítulo 3, é que sim, é exagerado, porque eu sou exagerado, então eu grito, eu sou feliz, eu vibro com tudo, isso é a minha vida, é assim. E aí a galera fala, pô, mas ele força demais, ele grita demais, ele faz meme. Gente, eu esperei um ano inteiro por esse momento, um ano inteiro para esse jogo. Foi um ano inteiro da minha vida que eu teorizei, que eu fiz vídeos, que eu procurei conteúdo, que eu fiz shorts, que eu fiz lives. Toda semana tinha vídeo de Poppy Playtime, eu respirava Poppy Playtime, porque eu amo esse jogo, amo trazer esses conteúdos. É lógico que depois de um ano esperando tanto por isso, aquele momento se tornou um dos mais importantes para mim. Inclusive, compartilhar essa alegria que eu estava sentindo. É óbvio que eu ia gritar, que eu ia vibrar. Foi um momento que eu voltei a ser criança, que eu brinquei com tudo, que eu fiz meme, que eu fiz piada. A alegria que eu estava sentindo estava emanando dos meus poros. Eu tava muito feliz, e mais feliz ainda por compartilhar isso com 60 mil pessoas que estavam assistindo. Esse é o meu jeito, e eu amo esse jeito que eu tenho, e o que eu queria era compartilhar a minha alegria, que é real, com as pessoas que talvez pensassem como eu. Eu sei que as pessoas reagem de forma diferente uma da outra e tudo mais, mas esse sou eu. Tem vários outros youtubers muito melhores que eu, com reações diferentes, tem até mesmo long plays sem comentário, caso você queira ter somente a sua reação, mas esse é meu jeitão. Eu não preciso forçar nada disso, eu estava feliz, eu estava eufórico, eu voltei a ser criança para fazer meme, voltei à 5ª série, eu amei essa experiência. Então, me magoa muito as pessoas falarem que é forçado, que eu joguei antes, sem nem me perguntar se é isso mesmo, o que eu estava sentindo na hora, se eu realmente joguei o jogo antes, porque nada disso é verdade. Tudo que eu fiz foi jogar o jogo com os meus 60 mil amigos que estavam assistindo naquele momento, e foi um dos melhores dias da minha vida. Eu não entendo por que as pessoas ficam tão chateadas com a minha alegria. Por que a minha alegria incomodou tantas pessoas? Por que minha felicidade incomodou tanta gente? Quer dizer, eu digo tanto, mas não foi tantas pessoas assim. Eu agradeço a todo mundo que fez os comentários positivos, que teve muito mais, mas muito mais mesmo. Mas me incomodou um pouco as pessoas acharem isso, que a gente jogava antes, que eu forço reação, sabe? Tinha 60 mil pessoas, não precisava forçar a reação. Se eu quisesse só jogar e ficar calado, as pessoas iam continuar assistindo, mas é o meu jeito, é a minha alegria, e eu estava, e ainda estou extremamente feliz. Mas tudo é real, autêntico. Esse
sou eu, não forço nada, sou eu. É o Bruno Agostini teorizando, é assim, tá? Então, desculpa falar sobre isso, foi uma coisa que ficou aqui, eu fiquei meio magoado com isso, mas obrigado por esse espaço para quem ouviu aqui e obrigado por todo mundo que deu apoio durante toda essa jornada, beleza? A minha equipe, a galera que acompanhou, a live que tá assistindo depois, vocês são incríveis, amo todos vocês, valeu demais por fazerem parte desse momento tão incrível da minha vida, tá bom? Mas chega de falar isso, vamos falar então da história de Poppy Playtime 4 está sendo criticado, né? O que tá acontecendo e por que alguns pontos têm razão. Antes de tudo, eu quero deixar claro uma opinião pessoal minha aqui, tá? Eu adorei o jogo, eu curti demais, foi uma experiência incrível pra mim, beleza? Eu daria uma nota aí de 8.7 a 9.2 facilmente pra minha experiência, beleza? Mas o que acontece? Por que tá rolando essas críticas? E com razão. Poppy Playtime 4 acabou tomando um rumo um pouco diferente dos outros jogos, e eu até entendo essa motivação. O jogo Poppy Playtime 4 é para desenvolver a história do jogo. Teve diversos plot twists incríveis, reviravoltas, a história avançou muito em vários setores, as histórias secundárias, normalmente a história dos personagens e tudo mais, também avançou, foi muito bem trabalhada e deixa você imerso naquilo ali o tempo todo. A história é muito boa. E isso é muito bom, por um lado, mas por outro pode cansar algumas pessoas que só jogam o game. Por exemplo, imagine uma pessoa que jogou o Poppy Playtime 3 lá no ano passado, não mexeu com mais nada de Poppy Playtime e agora vai jogar o Poppy Playtime 4. Ele não vai entender tanto da história quanto uma pessoa que está imersa durante muito tempo acompanhando o RG, os segredos, os trailers, os vídeos. Então, para ele, essa experiência, já que ele está focado mais na história, vai ser um pouco pior, porque, sim, o desenvolvimento da história de Poppy Playtime 4 dentro do jogo, infelizmente, veio em detrimento de algumas outras áreas, principalmente mecânicas de gameplay, beleza? Então, eu vi muita gente, por exemplo, no momento em que teve a reviravolta que o Hugwug voltou, algumas pessoas que só jogaram o game lá no passado falaram, poxa, ele não estava morto? Não acompanharam, não entenderam que ele talvez estivesse vivo, que isso era um grande mistério, que... E assim, você vai culpar essas pessoas? De forma alguma, né? Eu acompanho essas séries já há algum tempo, assim como Five Nights at Freddy's, e eu vejo que, na verdade, seguir o rumo da história passa a ser um padrão, né? E aí, quem acompanha menos o jogo tende a ficar mais e mais perdido. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com Poppy Playtime 4 e muita gente achou meio ruim isso aí, tá? E essa história toda, ela veio através de algumas coisas que incomodaram muitas pessoas e é uma questão bem pessoal mesmo, tá? Poppy Playtime 4 tem muitas fitas, bom, na verdade as fitas sempre fizeram meio parte do Poppy Playtime, né? No primeiro, que tem 20 minutos de gameplay, tem 5 fitas. É uma fita a cada 4 minutos, né? Então tem bastante mesmo. Então tem muita fita em Poppy Playtime 4 e muito documento. Os documentos, eles são bem organizados, eles estão legendados, então é fácil de ler. E todos são muito bem escritos. Tem uma historinha ali por trás que é muito interessante. Você vê a capa do documento, é bem feito, é muito legal e muito interessante. Mas é um material para você ler. Tem gente que não gosta de ler. Toda a história tá contada ali? Não. A Mobile Entertainment teve um cuidado para colocar as histórias mais secundárias dentro desses documentos e, de certa forma, das fitas também, tá? Nada que vá atrapalhar você entender a história do jogo. Mas se você quiser saber mais sobre os personagens, sobre o que tá rolando, você vai ter que ver esses documentos e também vai ter que ver as fitas. E aí é um grande problema, porque os documentos, você lê às vezes em 20 segundos, 30 segundos, você mata o documento ali. Não entendeu? Você lê de novo, foca ali onde você quer, lê os documentos que você quer ler e por aí vai, tá? Vale ressaltar que se você não achar todos os documentos ou fitas, também é um fator replay interessante pro jogo, que agora tem um menu que você pode acessar qualquer área, qualquer momento do jogo, e são muitos momentos, né, separadinho, então ficou bem legal esse fator replay justamente para buscar esses documentos e pistas, fitas, o que você curtir, né, vai depender muito do seu estilo de gameplay, mas tem um fator replay interessante por conta desses documentos e fitas mesmo, tá? Só que eu vejo que as fitas tomaram uma proporção muito complicada, porque são muitas fitas, algumas estão bem escondidas, inclusive, tá? Só que essas fitas, cara, passaram dos limites em termos de duração.
tem fita de 5 minutos de duração. E se fosse uma fita que alguma coisa acontece na tela e tudo mais, você tá vendo, ou pelo menos acompanhando alguma coisa, até seria melhor. Mas as fitas de Poppy Playtime é uma imagem estática somente com diálogo. E você larga o mouse 5 minutos e fica prestando atenção. Cara, com 40 segundos sua atenção já tá em outro lugar, você não consegue prestar atenção. E o pior de tudo é que você não consegue ver a fita de novo. E eu não sei por quê. Podia estar em algum tipo, talvez eu não tenha achado, talvez sim eu não tenha achado, mas poder ver a fita de novo, caso você queira. Eu achei isso estranho, você perde um detalhe, quer ver de novo e não pode. É super esquisito. Todas as fitas, eu fiz um compilado no meu canal, todas as fitas dão mais de 45 minutos. Então 45 minutos da sua gameplay, da sua jogatina, vão ser assistindo fitas estáticas. E isso eu acho um grande problema. É muito tempo pra você ficar parado olhando pra tela, vendo fitas que não tem nada, só diálogo, tá? Não achei isso uma ideia muito legal da Mob. Eu acho que passou muita fita em muito tempo. Eu levei 5 horas, mais ou menos, pra jogar o game, tá? Quase 20% da minha gameplay foi vendo fita e documento. É muita coisa, é realmente muita coisa. Eu acho que passou dos limites. Mas como eu disse pra vocês, no geral, você não precisa das fitas pra entender legal a história que tá ali. Pra você se aprofundar, você vai precisar, tá? E pra entender essa história, a gente tem muitas cutscenes e diálogos, e são muitas também, tá? É muita cutscene, muito diálogo, toda hora a gente entra em algum cenário novo e tem diálogo, tem alguém falando com você, o doutor, ou o Doe, a Poppy, e é uma coisa que eu falei pra vocês que é uma forma que eles encontraram de avançar na história do jogo, o que não é um problema. Cutscenes e diálogos não são um problema, é uma forma legal de você contar a história, muito melhor do que documentos, né, que você só lê ali e não tem nenhuma interpretação melhor do que tá acontecendo visualmente, né, mas é bem bacana. Só que juntamente, você junta as fitas, os documentos, cutscenes e diálogos, você tem muito tempo do jogo que você não faz nada. E aí acaba sendo um problema. Então eu acho que teria que ser um ou outro, né? Ou pelo menos equilibrar, porque ficou muito, mas muito maçante mesmo para algumas pessoas. E como eu disse, para as pessoas que não estão acompanhando a história, ou não querem, ou nem lembram da história, fica um jogo monótono. Fica tipo, cara, eu venho aqui e assisto uma fita, aí tem um diálogo, tem uma cutscene e documento. E é o tempo todo, tudo intercalado com algumas cenas, tá? Então esse foi um problema que muita gente comentaram. Para mim, Terrorizando foi um problema? Não foi tanto problema assim, porque eu já esperava coisas desse tipo, passou dos limites em termos de duração, tá? Então eu fui preparado pra isso, mas entendo que muita gente deve ter torcido o nariz pra isso aí. Além disso, não gostei do fato de você não poder assistir a fita de novo. Eu queria ver a fita de novo e ter uma nova experiência, prestando atenção em outras coisas, e eu não sei por que não podia, tá? Uma outra coisa que muitas pessoas falaram, mas que eu achei interessante, que são as áreas de Poppy Playtime 4. Em Poppy Playtime 3, a gente tinha a sensação de que a gente tava num lobby e escolhia o lugar para onde a gente ia. Seria o lar docilar, o escritório, seria a escola, você poderia ir para esses lugares e poderia ir e vir para esses lugares também, uma coisa que é interessante, né? Mas dava uma sensação de você ter locais mais delimitados ali dentro. Em Poppy Playtime 4, você tem uma impressão diferente, que é um mundo completo, dificilmente você tem áreas com muito loading, assim, normalmente eles usam um elevador para isso, e você tem uma sensação bem legal de um mundo completo ali diante de você, né? E tem cenários muito diferentes um dos outros. Isso eu achei bem legal. É cenário aberto, é cenário fechado, você tem cavernas, você tem ambientes laboratoriais. Isso eu achei bem bacana. Os lugares, as áreas diferentes de Poppy Playtime 4 me surpreenderam bastante. Senti falta um pouco, vou confessar, né? Daquele ambiente conhecido da fábrica, colorido, mais devastado, né? Da fábrica mesmo. Porque aqui a gente tava nas cavernas e não necessariamente na fábrica. Então, essa prisão que não tinha muito a ver com a fábrica me trouxe uma sensação estranha, mas como eu falei pra vocês, a gente tem que evoluir na história do jogo, e pra isso tem que deixar a fábrica lá em cima e ir pros laboratórios que estão lá embaixo, que vai ser onde vai ser Poppy Playtime 5, tá? Só que teve uma coisa que me incomodou, que você não consegue ir e vir exatamente para todos os lugares, tem algumas limitações, não são muitas, a sensação de liberdade é grande sim, mas tinha muitas barreiras invisíveis, paredes invisíveis que não tinha sentido. Lá, principalmente no Safe Haven, tinha vários lugares que eu queria ir, tinha uma parede invisível que não podia ir, e na frente tinha uma grade. Então não entendo, coloca a grade então antes, né, pra você não passar. É muito esquisito, tinha a parede invisível, na frente tinha uma grade, você não conseguia acessar
começar esse intervalo entre a parede invisível e a grade. Eu não entendi qual foi essa noção, foi muito esquisito, e isso vai quebrando a imersão o tempo todo, tá? Mas de qualquer forma, no geral é bem legal as áreas, eu gostei bastante da liberdade, tem muitas áreas diferentes e eu curti muito, beleza? O gráfico do jogo, ele tá bonito, eu achei ele bem bonito, o gráfico do game, mas assim, muito parecido com Poppy Playtime capítulo 3, não teve uma grande mudança com relação a isso, nem precisava, pra ser bem honesto, eu achei o gráfico bem bonito, tá? Já a otimização do jogo deu umas pegadas bem legais, caiu o FPS em alguns momentos, deixava o computador super lento, e o curioso é que Poppy Playtime 4, assim como 3, tem muito elemento na tela, isso é muito legal, o cenário é cheio de corpos, cheio de luzes, de lâmpada que tá estourando, tem muito elemento no cenário, o que pesa o computador, obviamente, e isso tava bem otimizado. E o que eu senti é que da metade pro final do jogo, a otimização começou a cair muito, deu a impressão de que eles fizeram com muito carinho até a metade inicial do jogo, e depois falaram, caraca, não vai dar tempo, a gente tem que correr com isso aqui. E aí a otimização ficou lá pra casa de Judas, né? Porque realmente em alguns lugares caía muito FPS e prejudicava muito a experiência. No meu caso, não foi tanto assim, mas eu tenho um computador bem legal e mesmo assim caiu o FPS em várias questões, tá? Uma coisa que a gente tem que elogiar muito, que eu acho muito massa da Mob Entertainment, é a dublagem. Que dublagem sensacional. Os caras trouxeram de novo o Guilherme Briggs, porque eles perceberam que a gente gostava muito dele, que é um cara muito famoso na área geek, né, de jogos também, e trouxeram o cara de novo, e cara, que dublagem maravilhosa, que dublagem incrível. A tradução em geral também, eu vi uma falha que acabou a dublagem e a tradução vindo para espanhol do nada no cenário final contra o Doe, não sei o que aconteceu, mas no geral, dublagem perfeita, gostei muito, eles ouviram a gente, acho muito legal o carinho que eles têm com os brasileiros, e ouviram a gente porque trouxeram os principais dubladores do capítulo 3 que fizeram muito sucesso, inclusive o Guilherme Briggs, tá? Sobre a duração do jogo, eu acho que numa primeira run aí, você se perdendo, ou pegando algumas coisas e tudo mais, você vai levar cerca de 5 horas e meia, 6 horas de jogatina, lembrando que 20% disso pode ser de documentos e fitas, tá? Fora cutscenes e diálogos, mas é uma duração bem legal, bem ok pro jogo, não é algo muito extenso, também não é algo curtinho, é um pouco mais que o capítulo 3, mas eu acho que tá ok, eu acho que ficou uma duração bem bacana. E com relação ao preço, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá com preço de R$ 44,90, se eu não me engano, R$ 45, que eu acho um preço barato pela experiência que você tem com esse jogo, tá? Levando em consideração tudo, a duração, o que o jogo representa, os desafios, né, os puzzles e tudo mais, eu acho que é um valor bem barato, tá? Mas o valor do jogo mesmo é R$ 60, então você poderia colocar aí que você tá pagando R$ 10 por hora de diversão sem o fator replay. E aí eu já acho que é um preço justo, ok, né? Não é um preço nem barato, também não é um preço caro, né? Na minha opinião, lógico que isso pode variar bastante, certo? Mas agora a gente tem que falar sobre o elefante na sala, ou melhor, o dinossauro na sala, né? Uma coisa que foi extremamente decepcionante, mas assim, de todos os níveis, eu não sei por que a Mob fez isso, qual foi a coragem que ela teve pra fazer isso, foi o Pianosaurus. Isso realmente foi de quebrar mesmo. Eles criaram um hype imenso no personagem, tava da hora pra caramba, com várias expectativas de como seria a boss fight dele, a perseguição. Eles fizeram um teaser trailer com um jingle bacana pra caramba e o Pianosaurus não teve 10 segundos de tela. Não me entenda mal, a morte dele foi muito impressionante, foi muito interessante, né? Foi o Dogman mostrando, na verdade, aquele lado mais monstruoso dele, com várias mãos saindo, matando ele e devorando ele, tá? A morte dele eu achei impressionante, impactante. Acontece que antes disso a gente tinha que ter tido uma perseguição, tinha que ter tido uma interação com o Pianosaurus, mas nem isso a gente teve, a gente não correu dele, a gente não interagiu com ele, a gente só vê ele de longe e ele morre. E eu achei isso, desculpa a palavra, ridículo. Cara, isso foi ridículo, fala sério, que decepção. A gente teve mais participação do Pianosaurus nos teasers do que no jogo. Eu não sei por que os caras fizeram isso. Alguns até dizem, não, foi vingança por ele ter vazado antes e tudo mais. Cara, me dá a impressão, na verdade, que eles descartaram alguma coisa porque não deu tempo de ficar pronto, o que é uma parada meio paia, né? Porque a gente esperava muito do Pianosaurus e eles anunciaram o Pianosaurus como um dos
principais importantes personagens e foi ridícula a aparição dele. A gente tem um cardboard dele que a gente perde mais tempo ouvindo o que ele tem pra dizer do que interagindo com ele. Foi, não tem outra palavra, ridículo. Foi ridículo a Mobile Entertainment ter feito isso com o Pianosaurus. Ninguém gostou do que eles fizeram com o Pianosaurus. Como eu falei, a morte foi muito legal, bem bacana, impressionante, impactante, mas ele só tava lá. Se ele não estivesse dentro de Pop Playtime, não faria diferença nenhuma. Então por que anunciaram? Por que mostraram, sabe? E também não tem documento sobre ele, não tem fita sobre ele, é somente um cardboard. Foi a maior encheção de linguiça que eu já vi na vida, o maior hype à toa que foi criado na vida. Eu fiquei extremamente decepcionado. No momento da live, eu lembro que eu tava achando que alguma outra coisa ia acontecer e fiquei esperando. E não aconteceu nada. Ele realmente estava morto. Só foi isso. Eu não sei se as pessoas viram a frustração nos meus olhos, mas eu fiquei bem decepcionado. Eu fiquei procurando no cenário alguma coisa que, sei lá, justificasse. Cara, foi ridículo. Foi muito, mas muito paia mesmo. Eu queria muito saber por que a Mob fez isso, qual foi a intenção dela, se era isso desde o princípio, que seria um pensamento bobo, na minha opinião. Ninguém gostou disso. Será que eles passaram na mente? Não, a galera vai gostar de ver o Pianosaurus, ele só morrer e pronto. Eu não compreendo. Teve teaser dele, teve RG dele, teve jingle dele, e aí foi... E essa porcaria, nossa, foi muito tosco, tá? E aqui, tipo, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que todo mundo concorda comigo que a participação do Pianosaurus foi ridícula, frustrante, decepcionante em todos os níveis, tá? Uma outra que, na minha opinião, foi frustrante, eu acho que algumas pessoas concordam comigo, foi a morte do Yarnaby. O Yarnaby, ele morreu sozinho. Tem uma explicação pra isso, porque é dito que ele é meio burro mesmo, tá? Mas isso a gente encontra num documento dentro de Pop Playtime mesmo, uma coisa que eu achei legal, né? Os documentos, eles refletem algumas coisas do RG, então não ficou muito perdido. E aí ele teria se pendurado em cima de uma caldeira, e como ele é feito de barbante, ele teria pegado fogo quase instantaneamente. Vale ressaltar que também é uma dica de que a fumaça vermelha, a popola, que a gente vê que é inflamável de alguma forma, poderia interagir com ele dentro do corpo dele de alguma forma, mas isso aqui são teorias, né? De fato, o barbante é uma coisa que pega fogo rapidinho, ele ficou preso em cima de uma caldeira e teria queimado por conta disso. Só que foi totalmente inesperado, não foi uma cutscene, eu quase perdi essa morte porque eu tava olhando pro outro lado enquanto corria dele, e ele simplesmente morreu assim. Não foi tão impactante quanto a morte do Pianosaurus, olha só, entende? Então foi uma coisa que eu achei que eu esperava mais. A morte da Miss Delight foi mais impactante, a morte do Catnap, da Mom Long Legs, sabe? E foi muito mais impactante. E, pô, o Yarnaby era o bicho mais querido até agora, mais divulgado, e a morte dele foi tosca. Eu esperava muito mais, acho que faltou um carinho naquele momento final do Yarnaby que todo mundo queria. E aqui eu preciso falar, né, dos bugs e glitches, que um deles me pegou de jeito, que foi, eu não tive uma das principais perseguições que talvez fosse a mais legal do jogo, que foi uma parte tensa, em que você tinha que resolver um puzzle de geradores, uma área gigantesca, enquanto o Yarnaby estaria à sua espreita. E que a gente até teorizou que isso iria acontecer, e eu tava muito ansioso por essa parte, e o meu jogo bugou, e o Yarnaby sumiu. Eu fiz o puzzle sozinho, de boa, toda a tensão, que tipo, tinha uma música tensa, como se alguém estivesse atrás de mim, e o Yarnaby não tava lá. Então foi muito frustrante, muito decepcionante. Esse pra mim é um bug gravíssimo, que tira a experiência e imersão do jogo num momento que não deveria deixar de ter. Então, putz, muito frustrante. Não foi só eu que teve esse bug não, tá? Foi muita gente que teve esse bug. E, na verdade, eu sei que quem jogou em antecipado não viu esse bug, e eles fizeram uma atualização e aí o bug apareceu. Então o jogo antes estava sem esse problema e agora que lançou já tá com esse problema de novo. Na verdade, muitas coisas aqui foram corrigidas, tá? Porque já teve 2 updates, teve 2 dias que o jogo foi lançado, 3 ou 2 dias, e já teve 2 updates, pra vocês verem como tava com problema mesmo. E sobre bug glitch, meu amigo, eu peguei vários. Nossa, eu peguei muitos. De soft lock mesmo, que eu fiquei preso em alguns lugares, que eu caí no limbo do cenário mais de uma vez, que o jogo bugou e não aparecia o cartão pra eu pegar. Ixi, foram muitos. Em Pop Playtime capítulo 3 eu não tive nenhum bug assim tão forte que acabasse com a minha imersão. Em Pop Playtime 4 eu tive vários, e eu sei que não fui só eu. E eu joguei no dia do lançamento, tá? E eu sei que muitas coisas são corrigidas, mas pô, quando você compra um jogo, você não quer esperar pra ele ser corrigido, você quer jogar o jogo de primeira vez, e acaba com a imersão em vários sentidos. Infelizmente isso aconteceu bastante, tá? E aqui a gente tem uma opinião pessoal também, que é sobre os Nightmare Critters, que eu fiquei muito decepcionado. Eu não estava acreditando que eles iam fazer isso, mas eles reaproveitaram os Nightmare Critters exatamente igual aos Minis Money Critters do capítulo 3. Não foi uma surpresa, não foi legal, não foi uma coisa que você bate os olhos e fala, nossa, que legal os Nightmare Critters, não foi. Foi só uma decepção de tipo,
mais desses bichinhos pulando atrás de mim. Foi exatamente essa sensação que eu tive. O momento ali, ele foi bem nervoso e tudo mais, porque eu tive que correr dos bichos, foi uma coisa que me deixou bem tenso, tá? E até tem uma história, porque os Nightmare Critters estariam sendo, de fato, criados pelo doutor ali, como a gente tinha teorizado, né? Tanto que eles obedecem a ele, mas assim, não foi legal. Foi um reaproveitamento de uma mecânica, eles só trocaram a skin dos minis Mini Critters, eles pulam igualzinho, são do mesmo jeito. Não foi bacana, eu acho que foi um reaproveitamento paia, tá? E o curioso é que eles têm uma Baba Shops maior zona, que na verdade eles fizeram isso, né? Colocaram uma Baba Shops maior, só que o que eles fizeram é pegar o modelo do Minis Mini Critter, aumentar o tamanho e colocar um som diferente. Por que não colocou um Bigger Body Baba Shops ali? Tipo, diferentão. Era só ter feito isso, seria muito legal. É bacana porque foi um vilão inesperado e tudo mais, mas era um bicho que a gente já tinha visto. Se tivesse colocado um Bigger Body, tipo ela andando bípede, um pouco mais deformada, mudado um pouquinho o modelo ali, pronto, seria épico, seria sensacional. Mas mais uma vez eles não colocaram os Bigger Bodies Critters, e isso decepcionou. Sim, eu sei que muita gente, fora que parece ser um reaproveitamento de uma mecânica que eles já utilizaram no capítulo 3. Na época foi interessante, agora é só a mesma coisa de novo, tá? E poderia ter sido facilmente evitado isso aí. Só colocando essa Baba Shops diferente já teria dado um gás muito legal. Pô, teve aquele reaproveitamento de mecânica, mas a Baba Shops, essa sim era Bigger Body, essa era diferente. Resolvia, tá? E falando em mecânica, tá? Muita gente reclamou que muitas mecânicas se perderam. A gente não teve tantos puzzles da mão roxa, por exemplo, foram muito poucos, tá? Tivemos mais a volta da balangada, né, que você se segura com um grab pack, balança e tudo mais, mas a gente teve a volta das mecânicas das baterias, mas como a gente teve a falta da mão verde, algumas mecânicas interessantes de energia se perderam, né? E o oposto aconteceu, a gente não teve novas mecânicas sendo adicionadas. Na verdade, teve muita falta de mecânica, só das que a gente perdeu e das novas que a gente não teve, o jogo ficou meio monótono, tipo, anda pra cá, anda pra lá e tudo mais, pega o Grab Pack pra pegar aquelas baterias que tinha no capítulo 3, coloca em algum lugar, ficou meio paia a gente não ter uma nova mecânica em nenhum momento. Até a máscara de gás voltou com uma mecânica de respiração, que a gente tinha que colocar um filtro novo o tempo todo, foi interessante, foi legal, mas era uma coisa que a gente também já tinha visto. Então, mecânicas novas não tivemos uma nova mão, que é a Omni Hand, que não faz nada. Essa é a verdade. Ela não tem nenhum poder, não ativa nenhuma habilidade. Se eles tivessem colocado algum tipo de habilidade, alguma coisa diferente na Omni Hand, já seria suficiente. E dá a entender que é a mão mais poderosa que existe. Ou seja, talvez a gente não tenha mãos novas nos próximos capítulos. Meio paia, né? Então, acho que não foi muito legal, porque o Grab Pack é uma coisa que a gente adora, que a gente quer ver mesmo, né? Mas só o que foi reaproveitado foi o tirinho, que agora colocava fogo nas coisas, explodia algumas coisas. A mão roxa, que teve pouco, e a Omni Hand, né? A mão vermelha voltou a mão vermelha, que não fazia nada. Então, não sei, também achei meio paia essa questão, tá? Tudo isso que eu listei pra vocês são os problemas que a comunidade viu, alguns dos problemas, e que eu vi. Todo o resto foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Então aqui eu abordei os aspectos negativos. Vocês viram que não foram poucos, são bastante aspectos negativos, alguns vão ser concluídos, outros não. E dá pra ver que o Poppy Playtime tá se tornando um jogo que não é pra todo mundo, infelizmente, tá? Poppy Playtime, pra mim, nesse momento, é um jogo que você compra com seus amigos, coloca no notebook ou computador e coloca na televisão da sala e joga todo mundo junto pra se surpreender e tudo mais, vai assistindo como se fosse um filme ou alguma experiência assim. É uma forma interessante de você interagir com o jogo, e pra mim parece ser uma coisa desse tipo. E eu acho que cada vez mais o lance da história vai ser mais sólido e mais presente, enquanto as mecânicas vão ficando um pouco de lado. Eu espero que eles não façam isso em detrimento do outro. Faz uma história legal, mas coloca mecânicas novas. A galera quer ver mais mão de Grab Pack, quer ver novos puzzles, quer ver novos personagens, quer interagir com eles e não olhar pra eles e eles simplesmente morrerem. Isso foi, nossa, que decepção. Bugs e glitches, a gente já tá cansado de ver empresas lançando o jogo sem estar pronto, com bugs e glitches. Isso é pai, acaba com a experiência e diminui a nota merecidamente na Steam, tá? Depois de falar tudo isso, eu digo pra vocês que eu adorei a experiência, gostei demais. Eu acho que Poppy Playtime 4 tá junto com Poppy Playtime 3, assim, quase na mesma ali, como o meu jogo mascote horror favorito. Curti muito mesmo, me diverti muito e amo, adorei e curto demais esse jogo. Pra mim, eu recomendo sim esse jogo, ainda mais pelo preço que tá agora, tá? Com R$60, aí você tem que dar uma pensada. Mas eu curti muito o jogo, adorei. Pra mim é 8.7 a 9.2 a nota, tá? E eu curti demais. E aí eu venho perguntar a você passou por algum desses problemas? Achou a morte do Pianosaurus e do Yarnaby ridículo também? Qual nota você dá pra Poppy Playtime 4 se você jogou? Pelo que a galera tá falando aí, a nota seria 6.8.
8.2. Você concorda ou acha que daria uma nota maior? Muito obrigado por permitir um desabafo aqui, beleza? E também por fazer essa mini review pra vocês. Vocês são incríveis. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Isso é alguns dos pontos negativos do capítulo 4 que falei em um dos shorts. Espero que tenha gostado. Deixe o like e tchau.